Ei, Adriano, tudo bem? Vamos começar aqui daqui a pouco uma live sobre livro, leitura, literatura e biblioteca. Ei, Flaviana, olá, quem tá chegando? A gente vai conversar hoje com a Rosana, né, da Letria. Livro, leitura, literatura e bibliotecas. Júlio, olá. Gislaine. Olá, gente, bem-vindos. Esperar um pouquinho que a gente já vai começar. Olá, Daisy. Daqui a pouquinho, boa noite. Nós vamos falar um pouquinho, né, dos avanços, os desafios, a importância e as políticas públicas para livro, leitura, literatura e biblioteca. Olá. Boa noite, Daisy. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Conversa com a Rosana da Letria. Boa noite. Vamos falar sobre livro, leitura, né, literatura, bibliotecas, os instrumentos que fomentam políticas públicas. Olá, Rosana chegou. Vamos ver aqui se tem mais alguém. Daqui a pouquinho a gente já vai chamar a Rosana. A Rosana vai conversar com a gente aí sobre livro, leitura, literatura, bibliotecas, os instrumentos que os fomentam, e a gente vai falar também de políticas públicas. Vou chamar a Rosana então para a gente começar. Ei, Patrícia, vou chamar a Rosana aqui para a gente iniciar nossa conversa. Olá, quem está chegando agora. Aguardar a Rosana chegar aí para a gente falar um pouquinho, né, desses avanços, desafios. Opa. Ana. Deixa eu colocar aqui. Assim, deixa eu ver. Aí já melhorou, né? Melhorou, tá ótimo. Já tá aparecendo bem minha cara aí. Tá ótimo. Boa noite, agradecer, pessoal. Né? Boa noite, Karina. Obrigada pelo convite. Boa noite. Eu agradeço demais, né? Você topado aí essa conversa com a gente. Eu acho difícil alguém não conhecer a Rosana, mas eu vou falar um pouquinho e depois você se apresenta, né? Na verdade, gente, eu sou Karina, sou bibliotecária, sou especialista em administração pública, defensora do livro das infâncias em Belo Horizonte. E aí convidei Rosana, não sei se eu vou pronunciar certo, Montalverne? Isso, certinho. Rosana é autora, tradutora, editora de literatura infantil e juvenil, contadora de história, diretora da Liga Brasileira de Editoras, foi coordenadora, né, do Plano Geral Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, né, de Minas Gerais. Editora-chefe da sociedade civil, né? Nós tínhamos um representante da sociedade civil. Tinha no plano uma representação pela Secretaria do Estado da Educação e uma da Secretaria de Estado da Cultura. Da saudosa. Também você da sociedade civil. Isso. Não. E Rosana também é editora-chefe fundadora na Letria, né, Rosana? Isso. Então, nós estamos aqui com a Rosana para falar do livro, da leitura, da literatura, da biblioteca, das bibliotecas. Bater um papo, assim, que eu espero que
seja inspiradora até para mim mesma, né? Me inspirar aí nos seus conhecimentos, na sua garra, na sua Eu tô aqui aprendendo. porque o seu motivista é muito querida e tem muitos planos, né, para essa cena literária, cultural, do livro, da leitura, das bibliotecas. Então, assim, eu acho que a gente vai aprender junto aqui com a turma que está chegando. E também para bater um papo, eu estava pensando, sabe, Karina, a gente tem que ter um papo assim, leve, inspirador. E eu até separei alguns livros, quando eu estava me preparando aqui para esse bate-papo, os livros que eu estou lendo. Aí eu falei, eu vou até mostrar para o pessoal, porque eu acho que nós estamos num tempo de ler, sabe? Eu acho que nós estamos neste momento, porque o momento em que a gente fica mais recolhido, né? A gente tomou de volta, ou teve de volta, né, esse recolhimento que nós tínhamos perdido, nós tivemos ele de volta agora, no momento da pandemia. E ele é um momento muito propício, né, para reflexão e para leitura. É claro que toda vez que nós falarmos sobre leitura, sobre reflexão, a gente tem que ter em conta a pluralidade do Brasil, a diversidade, a grandiosidade das cenas leitoras brasileiras, né? E nós temos um país muito gigantesco, então nós temos, num momento, gente preocupada com a pandemia, com medo de adoecer, né? Nós temos gente preocupada com o desemprego, né? Porque nós estamos numa crise altíssima de desemprego. Tem gente preocupada com o que comer amanhã, né? Então, temos todo esse cenário, mas aqui e ali a gente abre algumas janelinhas para lembrar dessa coisa boa, né? Que é o livro, dessa coisa eterna, dessa coisa que não vai acabar, e eu vou provar. Não vai acabar, não vai acabar. De jeito, se depender da gente, não, né, Rosane? Não vai acabar, não vai acabar. Então, Ele tem seu lugar, ele é hoje a forma de difusão cultural, né, e de conhecimento. É a maior forma ainda de difusão cultural e de conhecimento aí. Exatamente, e nós estamos vivendo num momento muito difícil, né? Eu que participei do plano estadual, amigos queridos como Castilho, cujo plano, né, nacional de leitura e escrita tomou a alcunha de Lei Castilho por causa dele, né? Então, é um sujeito formidável, assim. Mas nós acreditamos que mesmo esse momento agora difícil, em que secretarias de cultura foram extintas, planos municipais e estaduais do livro estão parados, algumas coisas desfeitas, desmontadas, né? Como, por exemplo, no Plano Nacional de Leitura Escrita, no PNLL, que anda colado com o Plano Nacional de Leitura Escrita, tem o comitê consultivo. Esse comitê foi desmontado ano passado pelo atual governo federal. Ele foi dissolvido. Então, tem muitas políticas que a gente trabalhou arduamente e a gente vê a desconstrução ou a paralisação. Então, isso preocupa muito, né? Mas, por outro lado, também a gente pensa que tudo passa, né? A sabedoria das histórias nos dizem que tudo passa. Então, eu acredito que isso vai passar e nós vamos poder retomar um trabalho que vinha sendo feito há muitos anos, um trabalho árduo, sistemático, sistematizado, com metodologia da melhor qualidade, inspirado também em outros planos de sucesso na América Latina, na Europa, e nós podemos ter, sim, funcionando do jeito que aquela turma inicial que sonhou junto com o Castilho lá, e a gente pode ter um plano nacional
e junto sempre tendo as suas revisões, os planos estaduais e municipais, para que a gente consiga realizar aquele velho sonho de ter uma política de Estado. Isso, justamente. Que resgate essa nação das trevas e que nos traga as luzes da literatura, do livro, da leitura, das bibliotecas, esse espaço íntimo e essencial, né, como um direito, como o Antônio Cândido dizia, né, a literatura como um direito, né, que todos devem ter. Então, esse direito... Só completando. Pode falar. Não, só te completando, Rosana, para quem chegou agora, é que as políticas públicas têm que estar com todos os interlocutores, né? Que aí é o governo, a sociedade civil e o mercado. Exato. O que a Rosana está falando é que o governo não está apoiando, então, assim, todo aquele trabalho feito, né, entre esses interlocutores parou. E a gente fala de política de Estado que não depende da troca de governo, né, Rosana? É uma política que é feita independente das trocas de governo. Exatamente. Ela perpassa os governos. Por isso que a gente fala em política de Estado, né, Rosana? Exatamente, porque a literatura como direito, como sonhou Antônio Cândido, é aquela literatura que atua, né, como exercício de reflexão do sujeito, que atua no seu caráter, na sua formação. Então, essa literatura, que é uma literatura completamente sem didatizações, sem enquadramentos, essa literatura, essa poesia, essa prosa, tudo isso de poderoso e lindo que o homem cria ao longo das eras, isso tem que estar à disposição do cidadão. Isso é algo que é um direito humano do cidadão. Então, o que acontece quando a gente... Eu fiz até um roteirinho aqui. O que acontece? Como a política nacional, Karina, foi um trabalho lindo e tal, e aí agora está parado. Até desmontado. Então, completando isso que você disse aí agora, o que eu acho? Eu acho, e eu até falava isso esse fim de semana com a minha filha, nós temos que voltar os olhos para as micropolíticas, para as ações locais. Então, nós temos... Municipais, para os nossos bairros, para o nosso entorno. Então, por exemplo, nós temos que ficar muito colados na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte para que o nosso plano municipal seja sancionado, né? Nós temos que ficar na cola do governador Romeu Zema, porque o trabalho que nós fizemos e que eu participei desse, que foram 3 anos consecutivos de trabalho, 16, 17, 18, sim, nós já entregamos para ele, né? Já está lá. Então, agora precisa... Já está lá na Assembleia. Na Assembleia ainda não. Ele está no governo. O que aconteceu? A gente entregou, o nosso grupo de trabalho, entregou o projeto já em forma de PL, ou seja, de projeto de lei, e mandamos para o governador. Então, também temos que lembrar que 2018 foi a mudança de governo, 2019 começou um governo novo. Então, o governo novo, nada mais natural e necessário que ele se coloque a par do que está acontecendo, dos projetos, né? E temos que, agora, já passou 1 ano e meio, né? Quase 1 ano e meio, 2019 inteiro, e a metade de 2020. Então, agora, o que nós queremos? Nós que trabalhamos tanto e representando a sociedade mineira, o que nós esperamos, senhor governador? Que a sua secretária de Educação examine o projeto, dê o seu parecer, o seu secretário de Cultura, que agora é o Leônidas, é um sujeito que tem muita experiência, que acompanhou super de perto o plano municipal. Eu estou com esperança. E aí eles entreguem esse projeto com as modificações que eles acharem que deve para o governador, e o governador, então, remeta à Assembleia Legislativa lá esse projeto como iniciativa do governo do Estado de Minas Gerais e, finalmente, o nosso plano vire lei.
que é um plano muito bom e é algo que a gente quer ver isso acontecer, virar realidade, né? E tem uma pergunta que se tem alguma forma, você viu, Rosana? Tem uma pergunta que se tem alguma forma da gente pressionar. Primeira coisa, o ativismo é muito importante, né, Rosana? Que a gente vê históricos aí, por exemplo, do SUS, que só foi conquistado com ativismo sanitário. Então, assim. Não consegue nada sem brigar, né, gente? Vamos combinar? Né? Então, assim, o ativismo, gente, é muito importante. Não basta a gente ficar discutindo entre nós, não pressionar, igual a Rosana está falando, a gente tem que pressionar, assim, nos vereadores, quem a gente votou, então é importante essa memória política. Nós temos que ter engajamento político para saber o que é necessário. A cultura, isso a gente está vendo, né, Rosana, fortemente como está salvando vidas, gente, né, nessa pandemia. Igual a Rosana falou, é uma época que a gente está com a literatura aí em forma de contação de história, em forma de leitura. Então, assim, a leitura traz um outro mundo, né, para a pessoa, né, Rosana? E apresenta uma nova forma de mundo às pessoas. Exatamente. E a leitura aí Como dizia o Bartolomeu Campos de Queiroz, é passaporte, né? O livro é passaporte. Com ele, realmente, você descortina outros mundos e vê outras coisas, e apura senso crítico, o senso estético, social. Enfim, ele te abre janelas e portas, enfim, você vai em frente. Agora, é importante isso que nós estávamos falando pouco antes de algumas pessoas aqui chegarem. Eu assim, não tenho muita esperança, embora possamos continuar pressionando o governo federal lá para andar, né, o PNLL, para as coisas andarem, ok, mas eu acredito que, passada essa onda difícil que nós estamos vivendo, que até eu separei um livro aqui para te mostrar, que tem um autor que chama Cesare Pavese. Aqui, nesse livro aqui, o Pavese fala que a literatura é uma defesa contra as ofensas da vida. Bonito isso, né? E o Pavese era um autor italiano, antifascista, nasceu em 1908, se não me falha a memória, morreu com 41 anos, morreu super jovem. Então, assim, é isso, né? Então, contra as ofensas da vida, nós precisamos de literatura. Tem uma tirinha que andou circulando muito nas redes sociais, aí um amigo fala para a amiga assim, o que nós vamos fazer agora? Aí ela responde, poesia, meu amigo. Eles detestam poesia, então vamos fazer poesia. Então, nós estamos num momento delicado, né, do Brasil, para não falar um momento muito difícil, né? Não só pela pandemia, mas todo esse país conflagrado que nós temos hoje. Nós não temos um dia de paz aqui. Não temos um dia. Não tem um dia que eu falei, hoje eu vou ter paz. Não vou ter paz. Você abre o noticiário... Repete o título do livro para a gente, Rosana. Ah, tá. Na verdade, os livros do Pavese, tem um livro dele que eu até pedi na estante virtual, porque eu não tenho esse bendito desse livro. É um livro que a afinada e saudosa Kozak Naif publicou, que chama Lavorare Estanca, que chama Trabalho Cansa. Mas é um livro de poemas, um livro belíssimo, e ele era um sujeito assim, muito legal. Agora, este livro aqui, que eu tirei, essa citação do Pavese, é um livro do Ricardo Fiel, que chama Sobre a Ficção. Sobre a Ficção. A Ficção é um livro da Companhia das Letras, e é um livro em que o Ricardo conversa com alguns romancistas. Quais são esses romancistas? A Dulce Maria Cardoso, o Juan Gabriel Vasques, o Bernardo Carvalho, o Mia Couto, querido, a Rosa Monteiro, Javier Cercas, o Walter Ugumãe, que tem hoje, gente, uma entrevista do Walter Jornal O Tempo. Se vocês não assinam, não tem importância. Pode clicar lá, porque acho que está aberta essa entrevista na internet. Jornal O Tempo, Walter Ugumãe. Ele falou tanta coisa linda, foi tão bom para o meu coração. E tem aqui o Milton Ratum também, a Tatiana Salem Levi, a Djaimília Pereira de Almeida
E aí ele pergunta para os caras sobre os processos deles de criação literária. Um livro delicioso. E aí, quem que respondeu isso foi o Javier Cercas, que é um espanhol, ele falando do Pavese. Né? E aí, mas eu separei outros livros aqui para conversar com vocês hoje também. Então, é isso. Que eu bom. espero que a gente consiga chegar nesse sonho dourado de todos nós que estamos militando aí nesse ativismo pelo livro, pela leitura, que o nosso plano, de fato, ele fique uma coisa assim, viva, né? Que ele seja vivo diariamente, que ele seja uma política de Estado. E, para isso, nós vamos ter que, neste momento, fazer pressão aqui nas nossas municipalidades e nos estados. Porque nós vimos que funciona. Porque se não fosse o prefeito de Belo Horizonte, os prefeitos das cidades mineiras, nós estaríamos numa situação muito difícil com a pandemia. Então, muito pior. Né, os 27 governadores tomaram as suas providências, algumas capitais foram firmes, como Belo Horizonte, morro de orgulho disso. Então, a situação podia estar muito pior se não fossem os estados exercendo o seu poder constitucional de governar e o seu executivo municipal e estadual. Então, com o livro vai ser do mesmo jeito. Nós vamos ter que lutar aqui, por enquanto, né? E depois nós vamos adiar um pouquinho essa luta em Brasília, mas depois nós vamos voltar para lá. Mas agora é a hora da gente ver o nosso plano estadual, o bloco dele na rua, colocar esse bloquinho na rua, e eu topo participar com vocês aí, não sei, de uma abaixo-assinado, de uma visita, enfim, eu estou aqui disponível para a gente. E a gente tem que pressionar, né, Rosana? E esses dois planos, eles caminham muito, muito juntos, né? Porque eles têm os mesmos objetivos, as metas. E o plano estadual é estruturar, né, os planos municipais. Exatamente. E eles têm 4 objetivos que são primordiais. Primeiro é a democratização do acesso ao livro e à leitura. Democratizar o acesso. Como que é isso? Nós vamos falar disso se vocês quiserem. O segundo é fomentar a leitura e formar mediadores. Né? A outra coisa é a valorização institucional da leitura e um incremento do seu valor simbólico. Dou um exemplo sobre isso, como que parece uma coisa palavrosa, mas é importante. Teve uma novela recentemente em que o Fagundes era um editor. Sinceramente, eu não me recordo de uma novela que tenha colocado o livro, a leitura e a literatura num lugar tão interessante quanto essa novela. Consequência, o Fagundes super viralizou as cenas dele em que ele lia para a neta ou para a filha, ou para assistente, que era a Grazi, né? A Grazi fazia um papel trabalhava com ele. Então, ele viralizaram essas cenas e os livros que ele citava na novela super venderam. Tá vendo? Despertou nas pessoas. Então, assim, a gente fica muito lutando, assim. Tem outras formas. E nos planos, quando a gente se reuniu, que a gente pensou 1000 coisas. E tá tudo nesses planos. Então, a gente precisa desse compromisso institucional por causa disso. E uma vez implantado, aí vem governo, vai governo que vai estar lá. Entende a importância? E, por fim, o 4º pilar, né, desses planos é o desenvolvimento da economia do livro. Nós tivemos respostas diferentes no Brasil e na Europa, por exemplo, na França, por exemplo, de socorro às livrarias pequenas, às pequenas editoras. Aqui está sendo uma luta. Só agora, já tem mais de 90 dias que nós estamos em quarentena, né? Só agora foi promulgada, acho que não virou lei ainda não, ou já, a lei da cultura, que fala da cultura. Até quando eu vi, estava faltando a sanção do presidente. Então, está faltando a sanção do presidente, que é justamente... Todos os senadores assinaram a favor.
Porque abaixou a taxa Selic, um monte de coisa aconteceu. Prometeu na televisão que ia ter recursos para que a gente pudesse, nós, pequenos editores, pequenas livrarias, que de repente ficamos sem recursos nenhum de uma hora para outra, você não vende, você não tem dinheiro. E aí tínhamos que pegar empréstimos, é coisa para pagar, não é dado, não. Né? Então, seria um recurso com uns juros razoáveis, porque os juros no Brasil são exorbitantes, extorsivos, e até hoje nós pequenos não conseguimos acesso a essas linhas de financiamento e crédito tão prometidas. Não. Então, isso é outra coisa. Gente, parece que eu vim até chorar, só chorar aqui. Agora, uma coisa que eu acho muito importante do plano... não vamos chorar na live. Agora, uma coisa que eu acho muito importante... mas a gente tem que falar a verdade sem chorar, né, Rosana? Porque uma coisa que nós estamos fazendo e muita gente não sabe é que nós temos um grupo, e eu achei isso lindo, porque o povo do livro se une. Gente, se tem um povo que é resistente, é guerreiro e que não desiste nunca, é o brasileiro que é do livro. Esse brasileiro do livro, ele não entrega os pontos. Então, uma coisa que a gente fez rápido, a nossa classe, foi fazer grupo. Então, a gente fez o grupo aqui dos editores mineiros. Agora, nós temos um grupo dos editores do Brasil inteiro. Então, que ótimo. Então, aí que foi a nossa militância organizada, coordenada. A gente dividiu os deputados e senadores entre nós. A gente dividiu e falou, esse é seu, esse é seu, esse é seu, você vai atrás dele. E nós fomos e conseguimos que o Senado e a Câmara aprovassem, porque foi na nossa luta. Porque senão... e foi o ativismo. A importância do ativismo aí, tá vendo? A importância do ativismo organizado. A gente se organizou. Organizado. Porque parece... Agora, outra coisa que eu acho importante no plano também, Rosana, é a questão da valorização e saber o funcionamento das nossas bibliotecas, né? Sim, o conceito de biblioteca, né? Porque assim, não é aquele lugar que é um depósito de livro que você empresta e devolve. Então, assim, na cabeça da sociedade, muitas vezes ainda é isso, né? E a biblioteca física, ela é hoje o lugar de conexão humana e acesso democrático à informação de confiança, né? Porque a informação hoje é fake news para cá, é fake news para lá. Pois é, e valorizar o profissional, né? E os profissionais envolvidos. Exatamente. A gente já percebeu, porque as pessoas acham que qualquer um pode ser bibliotecário. Não, põe alguém para tomar conta lá. Calma aí. Né? A gente viu agora com o jornalismo a diferença que faz o jornalismo sério, né? Preparado, que vai lá, que apura e que dá real para a população, porque a população precisa de informação e informação de confiança, né? Então, da mesma maneira, as bibliotecas não vão perder o seu valor simbólico daquele lugar que ali você encontra informação de confiança. Não vão perder. Não vão perder porque a biblioteca ela trabalha também com um livro que, por si só, tem um valor inestimável. Né? Esse outro livro aqui, que eu recomendo, chama-se Não Contem com o Fim do Livro. É do Humberto Eco e do Jean-Claude Carrière. O Jean-Claude Carrière é uma figuraça que é roteirista e é um sujeito que... E Humberto Eco dispensa apresentações. E neste livro aqui, em que eles falam muito bem do valor do livro, eles comparam o seguinte: o livro é um suporte tão fantástico, tão insuperável, que você pega um livro de 1400, lá da época do Gutenberg, e você consegue ler este livro hoje, no século XXI. Se você
tiver em casa um disquete, né? Um disquete ou um disquetão, porque nós já tivemos computadores que liam disquetões, ou aqueles disquetinhos, ou uma fita cassete, ou até um CD-ROM. Você, hoje, em casa, não consegue ler este livro se ele tiver esse suporte. Não consegue. Entende? Como é que o livro é fantástico? É um suporte que ele exige leitores que já estão descartados. Deve ter alguém aí que está vendo a gente que tem livro, que tem um computador desses velhões que lê disquete na garagem. Pode ter. Alguém que coleciona computador velho e que tem alguma coisa dessa na garagem. Mas o livro não precisa nada disso. Percebe a capacidade do livro de resistir ao tempo e às outras tecnologias? Não é maravilhoso? Eu acho que pois é, ele não vai deixar de existir, e nem as bibliotecas, né, Rosana? Porque as bibliotecas, nesse caos informacional, que assim, dado, né, não é informação, informação não é conhecimento, a gente tem um caos informacional, e as bibliotecas são esses locais também que organizam isso e deixam acessível, né, em qualquer suporte. Então, assim, elas organizam e filtram, né, essas informações. Eu acho que as pessoas estão muito exaustas, exatamente disso que você acabou de levantar, do caos. Porque é tanto caos. É tanto caos de informação, de mentira, de desinformação. Então, quem organiza esse caos informacional, essa pessoa vai ser e vai continuar sendo respeitada. No caso das bibliotecas, né? E nós temos até aquela lei que você tinha citado comigo na nossa conversa pelo Zap. A lei da universalização, né, das bibliotecas. É uma lei que, infelizmente, como tantas outras leis, nesse cipoal de leis que nós temos aqui no Brasil, ganhou a alcunha, ainda não vou dizer letra morta, não, porque ela teria agora, em 25 de maio, há poucos dias atrás, ela já teria que ter cumprido o que está na lei. O que é que está naquela lei? Aquela lei diz que toda escola particular ou pública teria que ter uma biblioteca com pelo menos um título no acervo por aluno. Nós estamos... E essa efetivação teria que se dar até dia 25 de maio agora de 2020, há poucos dias. Isso. Nós conseguimos isso? Não conseguimos. Foram 10 anos, você tenha informações mais precisas, não, Karina? Ela foi feita em 2010, né? Teriam 10 anos para ser concretizada. Isso, Andamos muito pouco. Agora, dia 25 de maio. 25 de maio, eu tenho até os dados dela aqui. Avançamos muito pouco, né? Cerca de 43% só dessas instituições escolares possuem biblioteca ou sala de leitura, né? Que assim, as informações são passadas pelos diretores, às vezes muitos espaços que eles consideram biblioteca não é apropriado, né? Para ser biblioteca. Improvisados, né? São espaços improvisados, e tem um projeto de lei que foi feito em 2008, não, 2008, gente, nós estamos em 2018, que é para dar um novo conceito, né, biblioteca escolar, né, que aí é um equipamento de cultura, de projeto pedagógico, até achei interessante. Formaria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, mas com isso prolongaria mais 4 anos, né, a implantação dessa lei. E já tem um movimento entre os conselhos de biblioteconomia, entre bibliotecários, para pressionar, né, essa questão. Isso avançou muito pouco em 10 anos. Muito pouco, né? E é muito duro isso, sabe? E por isso que é importante todo esse arcabouço dos planos, todos funcionando organicamente, para dar sustentação às políticas, para que a gente possa realmente vê-las efetivadas. Porque senão, criar lei, vai criando lei,
lei, e nós não vamos ter efetivação mesmo das coisas. Então, é complicado isso. E a gente sabe que muitas crianças só têm acesso ao livro e à biblioteca na escola, né, Rosana? Uhum. Que nossos dados de leitura são terríveis, né? Nossos dados de leitura. A Flaviana Roth falou aqui que muitas escolas e EMEIs não têm bibliotecas e que os espaços não podem, os que têm os espaços não podem ser considerados biblioteca. Ô, gente, isso. Será que é pedir demais sonhar, né, com governantes que valorizem de fato isso? Que não é caro, né? Então, eu fico pensando que a gente está votando muito mal, sabe? Nós precisamos de vereadores, nós temos que entender que sem representantes nesses lugares, nós não vamos emplacar a causa do livro nesse país. Nós precisamos de vereadores, começando das nossas câmaras municipais, nós precisamos de vereadores que vistam a camisa do livro, literalmente, sabe? Precisamos de deputados estaduais, precisamos dos federais, precisamos dos governadores, dos presidentes. Se a gente não colocar isso como prioridade no nosso voto, a gente sempre vai continuar dando lugar a esses agentes públicos que não pensam na importância da leitura, que não valorizam. É porque eles não querem que a gente tenha um exercício pleno da cidadania, né, Rosana? Sim. Uma formação crítica, que tudo isso, a leitura, o livro, a literatura nos traz. E a gente vê que os nossos, né, eu estava vendo que são menos de 2,5 livros lidos inteiramente por ano por pessoa aqui no Brasil, né? Então, assim, é um dado muito ruim. Eu até anotei também. Quem que é da última pesquisa aumentou um pouquinho, mas isso é aquela velha coisa, para cima e para baixo, ou seja, metade do país não lê, metade do país continua não lendo. Dessa média anual de 4,9 livros por habitante, isso não é o 4,9, não é livro lido completo, não. Os livros lidos até... Não, aí inclui didático, né? Isso. 2,4. A Bíblia é o gênero mais lido do país. Alcança 42% de leitores. Sinal que as pessoas gostam de boas histórias, que a Bíblia é cheia de histórias. Mas é claro que nem é isso, que é por conta realmente do crescente população evangélica no país e os católicos também. Mas o segmento livros religiosos, você vê como que a Bíblia captura leitores. E as histórias realmente, tem muita história lá. Porque o segmento do mercado editorial que mais bem sucedido e que mais resiste às crises no Brasil é o dos livros religiosos, né? Para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 anos, a crise afetou, nós vendemos os outros, né? Vendemos 25% menos, os religiosos apenas 4% menos. Então, nada abala o leitor de livros religiosos. Ele sempre está ali comprando o seu livro, né? Então, isso é um dado. E aí vocês podem perguntar, mas, Rosana, quem que está lendo nesse país? Quem mais lê no país? Vou fazer uma pergunta, vou ver se o pessoal sabe responder. Pessoal, quem que vocês acham que mais lê no Brasil hoje? Tirando os leitores qualquer tipo de livro ou literatura? Da Bíblia, porque os da Bíblia eu já contei, que eles leem muito. Qual a faixa etária, melhor a pergunta, qual a faixa etária que mais lê no Brasil hoje? Valendo. Vamos lá, gente. Quem vocês acham que é? Letria, valendo o livro da letria, com o meu autor. É bom. Tá, as crianças, Ana Cecília falou assim, as crianças. Não está aparecendo para mim. Qual a faixa etária, pessoal? Qual a faixa etária?
que mais lê? Ó, a Rose Cavaca, mais de 60 são os que menos leem, Rose. Os mais de 60 são os que menos leem, Rose. Precisamos fazer clube do livro para os mais de 60. Ok, pessoal, crianças, tudo bem, mas qual a faixa etária? Claro, as crianças, incentivadas pelos professores. Gislaine Pérez, entre 18 e 30 anos, é uma faixa muito grande. Nossa, Gislaine, esse aí tá grande, né? Sim, as crianças leem. Opa, já começou a esquentar aqui, ó. Opa, Vivi Tour 85. Vivi Tour 85, quase. Opa, Rejane do Nascimento. 7 até 11, 12 anos. Eu tô achando que eu vou dar o prêmio para Rejane. Rejane, a faixa que mais lê no Brasil hoje é dos 11 aos 13 anos. Então, por exemplo, 7 às 15, a Flaviana colocou. Então, entre 7 e 12, Ana Cecília Porto. Vocês acertaram, né? Vocês falaram, as crianças são as crianças, sim. Então, agora a faixa que mais lê é dos 11 aos 13. A partir daí, começa a ler menos. E aí a gente fica pensando, por que será? Né? Que começa... Né? Os meninos pequenininhos começam com a leitura para bebê, adoram os livros, brincam com os livros, os cuidadores lendo, aí a criança, primeira infância, depois no fundamental, aí depois vem essa fase maravilhosa da pré-adolescência, que lê, aí depois continua lendo, 14, 15, 16, entrou na faculdade, começou a começa a murchar, começa a ler menos. É engraçado, né? Então, dos 13 para cima, começa a baixar. E tem alguns estudiosos, eu andei lendo alguns artigos, pesquisadores nas universidades, que falam que o ensino da língua portuguesa, a partir desse momento aí, do Fundamental 2, ensino médio, ele foca muito na gramática, dá mais valor, dá uma aula inteira sobre a crase, ao invés de usar o tempo todo literatura com os meninos. Né? E de incentivar que eles façam vídeos, que façam vloggers, que virem exercício de blogueiro, entende? Que façam vídeos, que façam... Enfim, tudo isso que nós temos acesso hoje e que os que acabam descobrindo a leitura por eles mesmos, como diz o meu amigo João Camilo, que eu espero que ele esteja aqui. Aí, ó, no Fundamental 1, os professores fazem muito projetos de leitura, a Ana Cecília está dizendo. É verdade. E depois começa a focar muito no ensino da gramática. É uma pena, né? É uma pena. Aqui nesse livro, aqui, muitos devem conhecer, chama-se Como um Romance, do Daniel Pennac. Tenho certeza que muitos aí conhecem, porque como um romance, o Pennac, que é um autor francês, que é uma figuraça, ele fala que quem descobre a literatura por si mesmo, de algum jeito assim, que não foi aquela coisa muito... Você precisa ler, toma um Machado de Assis aí, se vira. Quanto que não é assim, eu ia citar o exemplo do João Camilo, por exemplo, que é um grande leitor, meu querido amigo, espero que esteja por aí. O João diz que ele agradece a uma professora que ele teve. Ele estava com o livro no colo, a professora estava dando aula, ele tinha 10 anos de idade, mas isso só vale para o João, quando eu contar o livro, eu só vale isso para o João Camilo, porque o João é uma figura, né? O cara lê tudo. O João tinha 10 anos de idade, estava com o livro no colo. A professora percebeu que ele não estava prestando atenção na aula, e veio andando mansamente, pertinho, parou do lado dele e olhou o livro que estava no colo dele. Ele estava lendo A Divina Comédia, do Dante Alighieri. A professora deu uma charré mansamente e deixou o João continuar lendo. Porque A Divina Comédia.
que pega um aluno lendo a Divina Comédia, tem que deixar ele em paz. Então, essa professora, segundo o João Camilo, é quem fez o João realmente descobrir a leitura e amar a literatura. Então, nesse livro aqui, tem um exercício que eu adoro, que vários talvez já conheçam, que fala dos direitos do leitor. Então, o Penac fala aqui, porque eu gosto muito, eu até comentei com você no nosso papo no Zap, sobre as manias, né? As manias de leitor. Todo leitor tem mania, né? Leitor é um bicho muito doido, ele tem umas manias dele. E tem direitos também. Então, um dos direitos... Aí, ó, o professor apaixonado. Isso, muito bem, Leda Ferraz. Exatamente. Ai, gente, os comentários não estão aparecendo para mim, não. É isso mesmo, Leda. E ele fala aqui, minha gente, do direito de não ler. Olha só, o leitor tem o direito de não ler, ele tem o direito de pular páginas, ele tem o direito de não terminar o livro, ele tem o direito de reler, ele tem o direito de ler qualquer coisa, ele tem o direito ao bovarismo. Sabe o que é o direito ao bovarismo? Que às vezes as pessoas leem essa listinha e não percebem. O direito ao bovarismo bovarismo, claro, vem da palavra Bovary, que é uma personagem, Madame Bovary, que é uma personagem do Flaubert. E essa personagem, esse livro do Flaubert, Madame Bovary, foi um livro que a sociedade francesa da época acreditou piamente que Flaubert estava contando da vida real de alguém. Olha que loucura isso! Eles acharam, estavam tão bem descritas as cenas que os leitores falaram, isso é a vida de alguém, isso ele está falando de vida real. E a personagem, a protagonista, Emma Bovary, ela trai o marido. Então, aquilo foi uma comoção para a sociedade careta da época. E eles acusaram Flaubert de estar contando a vida de alguém, de tanto que eles viajaram no romance e acreditaram que aquilo era real. Tipo novela, né? Quando o ator faz um papel, sai na rua, o povo quer bater nele. Ah, você matou o Aí, eles até apanham na rua. Pra você ter uma ideia, o Flaubert foi processado e foi responder no tribunal. E o juiz perguntou para o Flaubert: quem é Madame Bovary, meu filho? Aí o Flaubert respondeu: Madame Bovary, c'est moi. Sou eu que escrevi. E vocês piraram na minha literatura. Então, o direito ao bovarismo é o direito de acreditar que aquilo é verdade. Teve uma vez eu fui visitar o museu do Sherlock Holmes, lá em Londres. E as pessoas escrevem para o Sherlock Holmes, gente. As pessoas escrevem cartas. E as pessoas escrevem carta para ele e falam assim, olha, minha mulher está me traindo. Ou tem um amigo, eu acho que está dando desfalque na minha empresa. Eu gostaria de saber quanto que o senhor cobra para investigar isso para mim. Isso é o bovarismo. É o personagem ser tão maravilhoso que você acredita no personagem. Não é incrível isso? Então, o direito ao bovarismo o leitor tem. Se o leitor quiser acreditar, ele pode. O direito de ler em qualquer lugar. E se a gente perguntar aqui onde que as pessoas gostam de ler, eu tenho certeza que a maioria vai responder assim, na cama. Hein, gente? Onde que vocês gostam de ler? Põe aí. Eu não tô conseguindo ver os comentários, gente. Não. Você tá perdendo. Tá saindo nada. Não sai nada para mim. Humberto Eco fala isso, Confissões de um Jovem Romancista. Onde que vocês gostam de ler, gente? Na cama? No metrô? Olha que legal, no metrô. Eu gostava de ler no ônibus. Eu gostava de ler no ônibus. Não matem a cotovia. Gosta de ler na cama. Eu adoro ler na cama, gente. Na cama, antes de dormir. Na cama, mas queria ter uma poltrona daquelas caras. Isso é bom. Que maravilhoso isso. Gostaria que, antes de finalizar, tem que ouvir a respeito do protocolo de reabertura das bibliotecas escolares. Tá legal.
Então, tá vendo? Você acha que os alunos, se houve algo do tipo direito a não ler, eles poderiam aproveitar a situação para não ler de jeito nenhum? Que nada! Que nada! Que nada. Sabe, aí sabe como é que você pega o aluno? Igual como me pegavam. Fala assim, ó, esse livro você não pode ler. Porque esse livro é proibido para você. Você não pode ler. Aí eu ia lá e pegava e lia. É só proibir, sabe? Ô, Rosana, e a questão da mediação da leitura, eu acho que é muito isso que você está falando, com esse entusiasmo também, né? Porque, assim, você tem que criar uma conexão, né? Assim, então, essa questão da mediação da leitura, da formação do leitor, é muito importante e é para a vida toda, né? É para a vida toda. Então, aqui, quem não sabe que a Letria é também um instituto cultural, a minha editora, a gente não se contenta só em fazer livros infantis, porque a gente sabe que a gente precisa formar leitores e mediadores de leitura. Então, nós trabalhamos muito, fazemos muitos projetos de leitura para escolas, para cidades, para comunidades no interior. A gente dá oficina para os professores, a gente faz uns projetos divertidíssimos, a gente forma agente de leituras. Tem ex-aluno meu aqui, a Lígia, querida, lindíssima, linda, maravilhosa, a Lígia lá de Curitiba, que foi minha aluna no programa de formação dos agentes de leitura do Paraná. Então, a Letria vai no Paraná, vai no Mato Grosso, a gente já foi em vários estados brasileiros e para o interior de Minas, a gente tem ido também com as nossas oficinas e é super legal, é só ligar para a gente lá na Letria ou escrever para a gente, tem o e-mail aletria@letria. A Lígia, para você, Lígia, saudade. E a gente também tem a formação dos contadores de histórias, né? Então, a gente tem a formação de leitura em voz alta, de contação de histórias, de contar, mostrar o livro, e é uma coisa que a gente faz que não tem erro, conta a história, no final mostra o livro, as crianças avançam no livro, porque elas querem esticar, perpetuar aquela experiência que ela teve naquele momento, né? Ela quer voltar à história, então ela volta. É muito legal essa coisa de mostrar o livro. E até um outro livro, depois eu quero finalizar com uma frase do Borges, desse livro aqui, chama Esse Ofício do Verso, que é uma das coisas mais preciosas que tem publicadas em língua portuguesa, que foi publicado pela companhia, tirar meu chapéu para a companhia, Esse Ofício do Verso, daqui a pouco vou ler para vocês. Mas tinha uma coisa, e a Letria forma também encantadores de histórias, exatamente. Isso é o mais importante. Ô, Rosana, então, nosso tempo está acabando, não estou nem acreditando nisso. A Ana Cecília está perguntando, vocês fazem oficina online? Não perca por esperar, viu, Ana? Que a gente está preparando os nossos cursos online, que vai ser assim... Eu acho que o povo vai querer fazer só online, de tão legal que vai ser. Nós já estamos trabalhando duro. Trabalhando firme nisso. E aqui, ó, no momento atual, que livro você indica para alunos de ensino médio? Boa pergunta. Tem tanto livro legal. Tem uma autora que eu adoro, que é a Estela Mares de Rezende, que ela é mineira, mora no Rio de Janeiro. Ela tem tanto livro lindo. Tem um livro dela que chama Mocinha do Mercado Central. Eu amo. Tem um livro da Letria também, que é um livro muito gostoso, que é um livro Contos da Meia-Noite do Mundo. É um livro de histórias bem arrepiantes. São aquelas versões hard dos contos de fada. Parece que elas saíram direto da Idade Média e caíram dentro do livro. E as ilustrações do Alexandre Camanho são uma viagem à parte, super indico, né? E tem alguns livros que são bem clássicos, assim, né? Eu comprei um para minha neta, Manuela, de 13 anos. Estou lendo antes dela. Enquanto ela não chega aqui em casa, eu já estou lendo um livro que é uma história... Peraí, vou pegar o livro. Tá. Enquanto a Rosana pega, gente, eu vou falar só uma coisa muito importante, que a gente precisa fortalecer as nossas bibliotecas, tanto escolares
quanto as bibliotecas públicas, né? Que as bibliotecas públicas são ligadas ao setor da cultura. Então, assim, as políticas públicas culturais é que fortalece para a gente usar adequadamente esses espaços, né, para formação de leitores, que a gente tem um índice baixíssimo de leitura, né, no nosso país. Cerca de 66% da nossa população não frequenta as bibliotecas, né? A gente precisa avançar mais em implantação de bibliotecas, né? Em recursos para essas instituições, mas também formar leitores, né? Que aí o plano estadual, o plano municipal tem aí formação para famílias, tem formação de mediadores em escolas, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, comunitárias, né, carcerárias. Então, assim, é muito importante a gente fortalecer esses mecanismos, né, de políticas públicas que não são só leis, tem campanhas, tem prêmios, tudo isso é política pública. Então, vamos fortalecer e aí deixar a Rosana falar aí para dar tempo de falar a frase aí de Camões também. Esse livro que eu comprei para a Manuela. Há tem 13 anos eu comprei O Ódio que Você Semeia. Tá vendo? Da Andy Thomas, editora Galera Record, tá? Que é um livro, que é uma história que a gente tem visto muito por aí e que é a história que está mobilizando o planeta, né? Porque essa moça, aqui, a protagonista, ela vai ver o amigo dela, que é preto, ser morto na frente dela. E aí, minha gente, o que vai acontecer? Tá aqui, O Ódio que Você Semeia. Esse livro virou filme. Eu tenho certeza que quem me perguntou aí para os adolescentes, tá aqui a minha dica. O outro livro que eu tô lendo é esse aqui, Jorge Amado e Zé Saramago, chama Com o Mar pelo Meio. Troca de cartas entre essas duas. Rosana, a gente está quase acabando. Você quer ler a frase? Vou ler a frase. Esse livro eu super recomendo, porque é livro de carta eu amo. Esse aqui eu reli durante a pandemia, Arum e o Mar de Histórias. Um libelo em favor do livro, das histórias, em favor. Todo ativista do livro, todo mundo que ama livro, leitura e histórias, tem que ler Salman Rushdie, Arum e o Mar de Histórias. E agradecer todo mundo já também. Isso. Agora é a Rosana aí. Rosana. Esse livro aqui, que é o Jorge Luiz Borges, esse ofício do verso, eu separei duas frases. A primeira, ele fala assim, porque ele fala de como que o discurso direto ele funciona pouco. Por isso que as histórias e as poesias são interessantes, a linguagem figurada da ficção. Ele fala, no meu entender, qualquer coisa sugerida é bem mais eficaz do que qualquer coisa pregoada. Talvez a mente humana tenha uma tendência a negar declarações. Lembrem-se do que dizia Emerson. Argumentos não convencem ninguém. Não convencem porque são apresentados como argumentos. E não, nós então os contemplamos, refletimos e acabamos decidindo contra eles. E a frase final é essa aqui, também do Borges, nesse livro, O Ofício do Verso. Ele diz: não creio que um dia os homens se cansarão de contar ou ouvir histórias. E se junto com o prazer de nos ser contado uma história, tivermos o prazer adicional da dignidade do verso, então algo grandioso terá acontecido. Talvez eu seja um homem antiquado do século XIX, mas tenho otimismo, tenho esperança. E como o futuro comporta várias coisas, acho que a épica voltará para nós. Creio que o poeta haverá de ser outra vez um fazedor. Quero dizer, contará uma história e também a cantará. E não consideraremos diversas essas duas coisas, tal como não pensamos que são diversas em Homero e em Virgílio. É isso. Nossa, que lindo. Muito obrigada, Rosana.
Eu queria conversar com você mais 3 horas. Não, pode gente, muito obrigada. Rapidinho. Foi. Nós temos 2 segundos aí. 2 segundos. Muito obrigada, Rosana. Obrigada.